Ah, se a Virgem Maria não possuía pecado, então seus pais também não possuíam pecado, e assim sucessivamente até chegar em Eva. Este é o argumento que nós que defendemos a Imaculada Conceição ouvimos diariamente. Então, vamos acabar com esse argumento. Mas, irmão Talmidim, eles vão encontrar outro argumento. Sim, vão. Por mais burro que seja o argumento, eles vão encontrar outro. Mas vamos desmistificar este argumento. Entender que a Virgem Maria não possuía pecado e assim os seus pais também deveriam não possuir é uma ignorância em relação ao dogma da Imaculada Conceição. Qual é a base que nós que estudamos teologia usamos para defender a Imaculada Conceição? Nós usamos Gênesis capítulo 3 e versículo de número 15. Levando em conta que a Virgem Maria não estava ali, ela foi profetizada, então nós entendemos que Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, ali já demonstra a quebra de protocolo, ou seja, nós vemos ali a preservação desta mulher em meio ao pecado original. O que Gênesis 3,15 está querendo dizer? Deus disse: e colocarei inimizade entre ti e a mulher. Ele estava falando para a serpente. A mulher, segundo patrísticos, segundo a igreja, é a Virgem Maria. E a sua descendência, inclui o Salvador Jesus Cristo e a igreja. Então, levando em conta que Gênesis 3,15, Deus fala da mulher, a Virgem Maria foi profetizada por Deus. Sendo assim, houve essa quebra de protocolo. Não era necessário a mãe da Virgem Maria ser ausenta do pecado original, porque já em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, Deus profetiza sobre esta mulher. Já em Gênesis 3,15, Deus coloca a preservação do pecado original. Colocarei inimizade entre ti e a mulher. A descendência que sairá desta mulher é Cristo, o Salvador, e consequentemente a igreja. Veja, quando Moisés estava no deserto e Deus aparece em uma sarça, há algo muito curioso que Deus fala. Ele disse: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar aonde tu estás é terra santa. Por que Deus falou isso? Por que aquele lugar era um lugar santo? Porque Deus estava ali. Por isso não faz sentido nenhum o ventre da Virgem Maria ser manchado pelo pecado original, se Deus estava ali. Repito, Moisés, não te achegues para cá. Tirai primeiramente a sandália dos seus pés, porque o lugar aonde tu estás é terra santa. Por que Deus falou assim? Porque Deus estava ali. E aonde Deus está, o ambiente se torna santo. O ambiente se torna purificado. Não há nenhum sentido a Virgem Maria possuir este pecado original, uma vez que Deus decidiu encarnar nela. Deus não conseguiria conviver com o pecado. Agora, essa questão de que os pais da Virgem Maria teriam que ser ausentos do pecado e assim sucessivamente até Adão e Eva, é um argumento burro. Porque a descendência desta mulher profetizada em Gênesis 3,15 não inclui a sua mãe. Nós vemos ali uma quebra de padrão.
Agora, o que ninguém consegue responder é as perguntas que de fato eu fiz no meu vídeo anterior. Se de fato não houve uma exceção em relação à Virgem Maria, e Deus precisa cumprir o que está descrito, o salário do pecado é a morte. Enoque e Elias não morreram. Se eu for usar esse pressuposto, esse exemplo que os evangélicos usam em relação ao pecado original, então eu também posso usar este mesmo argumento burro em dizer: se o salário do pecado é a morte, Enoque e Elias não morreram, por que que Deus então faz com que nós morremos? Por que que Deus não salva todo mundo? Já que Enoque e Elias não morreram, não provaram da morte. Por que que nós teremos que provar? Se o batismo é essencial, principalmente para arrancar a mancha do pecado original, por que então o ladrão na cruz que não foi batizado foi salvo por Jesus? Então quer dizer que para uns é uma coisa e para outros é outra? Eu poderia usar esse mesmo argumento idiota. Então, não, caro evangélicos, não há necessidade dos pais da Virgem Maria serem ausentos do pecado e assim sucessivamente, porque a mulher foi profetizada em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E Gênesis 3,15 não faz o menor sentido ser a igreja, porque a igreja é a descendência dessa mulher, tendo Cristo como cabeça. Não faz nenhum sentido ser Israel. Nenhum sentido. Porque de fato Israel não aceitou o Salvador. Esta mulher profetizada é a Virgem Maria. Por isso que Cristo, em João capítulo de número 2, nas bodas de Caná da Galileia, Cristo não trata sua mãe como mãe. Ele diz: mulher, o que tenho eu contigo? Porque este termo mulher estava se referindo já a Gênesis 3,15 e Apocalipse 12. Mulher. Eles vão encontrar outro argumento? Vão. Por mais burro que seja, sim. Mas não faz nenhum sentido a Virgem Maria possuir o pecado original, uma vez que Deus estava dentro dela, literalmente. Que o Senhor te abençoe.